Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre operações com soluções, né? Então, são formas de trabalhar com as soluções, dando continuidade à última aula que a gente falou um pouquinho sobre concentração. Vimos lá concentração comum, concentração molar, vimos também título, massa-massa, volume-volume, certo? Então, vamos trabalhar um pouquinho agora com a operação com soluções. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quando a gente adiciona ou retira solvente. Quando a gente adiciona solvente, então eu tenho uma solução e eu só coloco solvente nela, eu vou promover uma diluição. Então, vamos lá, formalmente, ela consiste na adição de solvente, aumentando o volume, então o volume da solução aumenta, mas a quantidade de soluto não aumenta, porque você só adicionou solvente. Então a concentração diminui, ela sofre uma diluição, tá bom? Mesma coisa se for concentração molar, tá? Aumenta o volume e a concentração diminui. O que é importante lembrar, pessoal? Que o volume final, isso é, eu tenho lá a solução, vou adicionar o solvente. O volume final vai ser o volume da solução mais o volume adicionado de solvente. Tá certo? E se eu fizer o processo oposto? E se eu tiver uma solução e eu aquecer, ó, esse daqui é o símbolo de aquecimento, aqueci e evaporou solvente. Foi embora solvente. Soluto não foi embora. Só foi embora solvente. Então o volume, ó, o volume diminuiu. Mas o solvente, a quantidade de solvente continua sendo constante. Então se o volume diminuiu e a quantidade de soluto continua sendo constante. Se o volume de solvente diminuiu e a quantidade de soluto é constante, a concentração da solução, ela aumenta. Então ela fica mais concentrada. Eu gero concentração quando eu tiro solvente. Tanto faz para a concentração comum como para a concentração molar, ou até mesmo o título. Tudo bem? Neste caso, pessoal, o volume final, esse volume final aqui, ó, ele vai ser o volume da solução inicial menos o volume de água ou de outro solvente que sofre evaporação. Que deixa nosso sistema. Tá certo? Como é que eu vou calcular essa nova concentração? Para qualquer um dos casos, seja para diluição, seja para concentração, ela será concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Qualquer que seja a concentração, isso daqui dá certo. Tá certo? Vamos fazer um exemplo? Vamos colocar a mão na massa? Vamos lá, ó. Diluindo-se, então diluindo-se, nós vamos adicionar. Diluindo-se 100 ml de uma solução de cloreto de sódio, pessoal, sal de cozinha, hein? NaCl. De concentração igual a 15 gramas por litro, concentração inicial 15 gramas por litro, até que o volume final, então, ó, volume inicial era de 100 mililitros, volume final 300 mililitros. Então, quanto que a gente adicionou de solvente? 200 mililitros. Qual é a concentração final deste processo? Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Ó, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial, 15 gramas por litro. Volume inicial, olha, aqui é mililitro, então não precisa mudar. 100 mililitros. Agora, se aqui fosse mililitro e aqui fosse litro, você ia ter que equivaler essas
unidades. Concentração final é o que eu quero. Volume final, 300 mililitros. Vamos isolar a concentração final. Concentração final é igual a 15 gramas por litro vezes 100 mililitros dividido por 300 mililitros. O que a gente pode cancelar? Por isso que eu disse que não daria problema se os volumes são idênticos aqui. Mililitro com mililitro. Esses dois zeros com esses dois zeros. E aí você pode simplificar 15 por 3 dá 5. Então a concentração final vai ser de 5 gramas por litro. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos para outras operações que ocorrem com as nossas soluções. E se a gente tiver uma mistura de duas ou mais soluções com o mesmo soluto? Então eu vou pegar uma solução A e uma solução B do mesmo soluto e vou misturar gerando uma solução resultante. O que isso pode acarretar? Bem, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o volume da solução resultante vai ser o volume da solução A mais o volume da solução B. A massa de soluto na solução resultante vai ser a massa de soluto na solução A mais a massa de soluto na solução B. E como é que eu determino a concentração? A concentração ela vai ser determinada. A concentração final vezes o volume final é igual à concentração da solução A vezes o volume da A, mais a concentração da solução B mais o volume da B. E se tiver uma terceira, uma quarta, uma quinta, até a enésima solução. E o mesmo vale para a concentração molar. Então o que eu estou propondo aqui é o seguinte, duas soluções, solução A, solução B. A solução A tem 15 gramas por litro e volume de 100 mililitros. A solução B tem 2 gramas por litro e um volume de 200 mililitros. Qual vai ser a solução final? Então, concentração final vezes o volume final é igual à concentração da solução A vezes o volume da solução A mais concentração da solução B vezes o volume da solução B. Tudo bem até aí, pessoal? Só que volume final é o volume de A mais o volume de B. Então dá 100 mililitros mais 200 mililitros. 300 mililitros. Então vamos lá, concentração final vezes 300 mililitros é igual a concentração A, 15 gramas por litro, vezes 100 mililitros, mais 2 gramas por litro, vezes 200 mililitros. Concentração final. 300 vai passar dividindo. 15 vezes o 100 mililitros. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Grama mililitro por litro, mais 400 grama mililitro por litro. Fiz essas duas multiplicações. Tudo isso dividido por 300 mililitros. Agora vamos somar lá em cima. Concentração final. 1.900. Eu posso somar porque é grama mililitro por litro, grama mililitro por litro. 1.900 grama vezes mililitro, tudo isso por litro, dividido por 300 mililitros. Mililitro cancela com mililitro, 2 zeros com 2 zeros, sobra
19 dividido por 3, pessoal. Isso daqui vai dar aproximadamente 6,34. E aí as unidades que sobraram, grama por litro. Beleza? Terceira situação, terceira operação que a gente pode fazer com uma solução. Na verdade, existem muito mais, mas nessa aula a gente vai ficar focado nessas 3 operações somente. Eu vou colocar uma mistura de soluções diferentes, mas que não ocorra reação, tá bom? Então eu vou misturar soluções diferentes, mas que não vai ocorrer reação. O que acontece nesse caso? Uma simples diluição. Basicamente uma diluição. Ixi, Ivan, eu não lembro como é que é a fórmula da diluição. Ficou algumas páginas para trás. Então, fórmula de diluição ou de concentração, pessoal, é a concentração, qualquer que seja ela, inicial vezes o volume inicial, é igual à concentração final vezes o volume final. Se for concentração molar, a mesma coisa, só que para concentração molar. Tudo bem? Então vamos lá, um probleminha aqui para nós. Temos uma solução A de cloreto de sódio, 0,1 mol por litro, volume de 1 litro, e uma solução B de glicose, 0,4 mol por litro, volume de 2 litros. A solução resultante, bem, nesse caso ela vai se chamar soro fisiológico ou soro caseiro, ela vai ser um volume final de 3 litros, que é o volume 1 mais 2, tá bom? Qual vai ser a concentração do cloreto de sódio? Qual vai ser a concentração da glicose ao final do processo? Então vamos lá, para o cloreto de sódio, como é que fica essa situação? Concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Concentração inicial, 0,1 mol por litro. Volume inicial, 1 litro. Concentração final é o que eu quero, vezes o volume final, 3 litros. Concentração molar final é igual a 0,1 mol, 0,1 mol por litro vezes 1, 0,1. Cancela litro com litro. Dividido por 3 litros. Isso daqui vai dar 0,033 mol por litro. Então veja que a concentração diminuiu, ele sofreu uma diluição. Vamos agora fazer para a glicose, pessoal. Novamente, concentração molar inicial vezes o volume inicial será igual a concentração molar final vezes o volume final. Concentração molar inicial, 0,4 mol por litro. Volume inicial, 2 litros. Concentração molar final é o que queremos, volume final, 3 litros. 0,8 mol dividido por 3 litros. Isso vai ser igual à concentração molar final. Concentração molar final será então 0,267 mol por litro. Então, novamente sofreu uma diluição. Isso porque não há solutos iguais e aqui nesse caso não há reação, tá? Quando nós temos uma mistura de solutos diferentes, mas com reação, aí os processos são diferentes e isso daqui será tratado num vídeo futuro, tá bom, pessoal? Então é isso, um grande abraço, espero que tenham aproveitado essa aula e estudem bastante. Tchau!